Olá, meus amigos do Portal Rural News. Estamos aqui agora para falar sobre um tema que está afetando drasticamente hoje a produção da bovinocultura brasileira, que é o problema da vaca louca. Tivemos aí esse caso no Pará e está causando aí grandes problemas para a cadeia produtiva. Para falarmos sobre esse assunto, nós reunimos aqui um time muito especial. Temos aqui o presidente da Acrimate, Dr. Oswaldo Pereira. Dr. Oswaldo, seja bem-vindo ao Portal Rural News. Como o senhor está? Boa tarde a todos, é um prazer falar com vocês, em nome dos nossos amigos aí de bancada. Excelente, doutor. Temos também aqui com a gente o Lindonês Risotto, ele é médico veterinário aqui no Paraná. Lindonês, também seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, Lindonês. E para completar esse time de peso aí, nós temos aqui o Alcides Torres, analista de mercado da Scott Consultoria. Alcides, novamente obrigado pela sua presença aqui, sempre nos prestigiando. Obrigado pelo convite. Minhas saudações aos colegas que vão participar desse programa e desejo a todos muita saúde e sucesso. Vamos lá. Excelente. Vamos começar aqui, Lindonês, falando sobre essa questão técnica da doença, né? Nós vemos aí que foi detectado o caso, já foi confirmado, e nós temos aí diferença entre os casos da doença, né? Você podia explicar para nós melhor como que foi esse caso aí que aconteceu no Pará? Você tecnicamente falando sobre essa questão da doença em si? Olha, primeiramente nós achamos que estão divulgando muito exacerbadamente, porque é um caso atípico, são casos que não são transmissíveis, né? Então, talvez até a imprensa esteja exagerando nisso. A encefalopatia espongiforme bovina, a vaca louca, ela possui um risco no Brasil insignificante. Isso, inclusive, uma definição da Organização Internacional de Epizootia. E é bem diferente dos casos clássicos, né, que são a vaca louca clássica, que são transmissíveis. E isso deu uma discussão muito grande na Inglaterra, na década de 90. Agora, nós precisamos saber que são várias encefalopatias não transmitíveis que ocorrem. Essas encefalopatias, elas acometem o sistema nervoso central e provocando uma degeneração, nos casos não transmissíveis, uma degeneração do sistema nervoso central e, consequentemente, apresentando aqueles sintomas característicos como descontrole, descoordenação, o animal não consegue levantar e assim por diante. Haja vista que esse caso foi detectado no Pará, num frigorífico, e no primeiro momento se pensou em ser a raiva. Foi feito um exame laboratorial e não se detectou a raiva e, por isso, se fizeram coleta de material no laboratório e que esse laboratório detectou uma doença, a vaca louca atípica. Casos que ocorreram no Brasil já há algum tempo, em 2021, último caso, 2014, 2019, causando, evidentemente, alguns transtornos e uma preocupação do nosso consumidor. Isso realmente não procede. Essa forma atípica é uma enfermidade neurodegenerativa do sistema nervoso central e causada por agentes... É uma síndrome do sistema nervoso central que é causada por agentes infecciosos que chamamos de prions. Os prions são partículas de proteínas que são formadas nas células do sistema nervoso central. E há uma degeneração disso, há uma má formação disso e ocasionando esses sintomas. Vale dizer que essa doença vaca louca atípica ocorre somente em animais velhos. Eu até acho que, não sei como que avaliaram a idade desse animal, 9 anos, como que avaliaram? Eu tenho a impressão que, como é uma doença degenerativa, ela ocorre em animais bastante velhos.
não vejo risco, não vejo problema, até porque no Brasil, o rebanho todo no Brasil é alimentado por proteína vegetal. Nós não usamos, em hipótese nenhuma, proteína com origem animal para alimentação de bovinos. Nós somos um país com bastante extensão de terra, pastagem abundante, tá? E, evidentemente, que nos confinamentos nós usamos matéria-prima de melhor qualidade e nunca constando em algum tipo de ingrediente animal. E voltamos a dizer que a vaca louca no Brasil é um risco insignificante. Nós temos hoje cálculos matemáticos que comprovam que a probabilidade de incidência da vaca louca clássica no Brasil é algo assim em torno de 0,08. 0,08. Então, é realmente bastante insignificante. E não vemos problema de saúde pública nenhum nesse processo. Então, e aí que entra o ponto, né, doutor Oswaldo? O senhor aí da Climate, a entidade se manifestou essa semana exatamente frisando esse ponto que o Lindonês comentou com a gente, né? Da não gravidade desse caso, é isso? Com certeza. A gente tem certeza absoluta da não gravidade, da não contagiosidade, do não risco para o ser humano, quer dizer, uma doença completamente inócua para a saúde humana. É um achado, né, na verdade, é um achado. Possivelmente esse animal devia ser um touro reprodutor, por isso que ele sabe a idade, porque senão não teria durado 9 anos, né? E o que a gente tem, a preocupação é que um caso desse comunicado dessa forma que foi, e esse protocolo internacional, esse de alto embargo já do Brasil, é muito ruim para a cadeia, porque represa muito. Nós temos problemas sérios de represamento, nós já estamos enfrentando preços altos constantemente, desde o ano passado, desde a guerra da Ucrânia. Estamos sofrendo muito com ainda o resquício da pandemia, né, com a necessidade urgente de produtos energéticos, de deficiência alimentar no mundo, né? Quer dizer, nós continuamos tentando sair da crise, né, da necessidade de alimentos no mundo, e aí o Brasil mostrou-se exportador, o setor continuou produzindo, mesmo com a arroba barata do jeito que está, baixa do jeito que está, continua produzindo, e agora vem essa notícia que represa, estanca todas as exportações. Isso, para a gente, para o setor, é muito traumático, porque hoje os frigoríficos já bloquearam as suas contas, as suas compras. O Marfrig aqui já deu festa coletiva, o Marfrig de Várzea Grande, que é uma das maiores produtoras de hambúrguer do mundo. Quer dizer, então, assim, é um transtorno para a cadeia, né? Não temos preço de arroba hoje aqui no mercado, quer dizer, assim. Então, assim, apesar de ser os seus 20%, 25%, até 30% de exportação e 70% fica no mercado interno, essa carne vai ficar passeando aqui no mercado interno, essa carne vai ficar restrita aqui no mercado interno, vai encher novamente as câmaras frigoríficas dos grandes frigoríficos, né? Prejudicar os pequenos também, que estão tentando sobreviver, mesmo aqueles que não têm operação externa, né? E aí o consumidor que achava que talvez fosse comprar uma carne mais barata também não vai ter esse benefício, né? A gente sabe que o mercado varejista, a ponta, não é sensível a essas coisas, né? Eles fazem suas promoções, até porque a carne vai vencer no período tal, mas não tem, ela é descolada do preço da arroba, do preço da indústria, do preço que o produtor recebe. Então, assim, a nossa preocupação é muito grande quanto a isso. Por isso mesmo, nós fizemos um comunicado, quer dizer, utilizamos vários órgãos nacionais, pedimos para a Câmara Setorial da Pecuária, da carne bovina, eu pedi também para o presidente Pedro Lupion, da Frente Parlamentar, quer dizer, hoje mesmo o comunicado da BCZ apoiando o nosso comunicado também, que a gente tem necessidade urgente de mudança desse entendimento dessa lei, né? A gente conversou com o Rádio Veterinário, usando aqui dos órgãos do Donês também, a licença dele, para dizer que é um acordo que já ultrapassou a época dele, né? Um acordo que já está completamente ultrapassado,
Naquela época até podia ter diferenciação entre uma e a outra, mas agora nós já temos uma diferenciação claríssima, né? Os órgãos internacionais já sabem, o Brasil é insignificante por risco de doença desse tipo, como o doutor Lendense falou. Então, assim, não há por que se bloquear esse autoembargo, que ele dure até o tempo de ser diagnosticada, confirmada a contraprova e pronto, acabou. Não tem mais necessidade de ficar esse autoembargo eternamente, como ficou no 2021, 104 dias. Nós sofremos, foi sair só no Natal, de 4 de setembro até véspera do Natal, sem poder vender, sem poder escoar nos produtos, quer dizer, com os encargos enormes que o setor está correndo, né, numa época muito ruim. Então, eu acho que nós estamos enfrentando agora a tempestade perfeita para a pecuária, ruim mesmo, uma época muito ruim para a pecuária. O Alcides Torres vai falar com maior propriedade os dados numéricos desse caos de hoje. E, doutor, hoje a gente teve a notícia que o ministro Fávero recebeu o embaixador da China lá em Brasília, né? O senhor acha que foi tratado esse assunto aí, essa solicitação aí de revisão desse acordo, chegou já nesse parâmetro aí de se comentar com a China? O senhor acha que já foi aventada essa possibilidade? Ainda não. A conversa do ministro com o embaixador Zhu, em Cal, foi política, sabe? E assim, a política, a decisão política, na verdade, é a que mais importa nesse momento. Depois nós vamos tentar fazer uma revisão técnica com os técnicos, com os atores que se devem sentar-se à mesa, mas agora a decisão política. Esse autoembargo ele tem que sair urgente, tem que dispensar, ser liberado urgente, né? E essa decisão, com certeza, vai ser política. E possivelmente o mais rápido possível. A gente espera que até o final da semana que vem, no começo da outra, a gente esteja já podendo liberar nossas carnes. Lembrando que quem pode agora acabar com o embargo é a própria China, né, doutor? Somente a China. Eles podem solicitar essa finalização desse embargo aí. E agora nós chegamos aí à questão do mercado, né, Torres? Alcides Torres, analista aí da Scott Consultoria, depois de todo esse turbilhão aí de informações, de pânico no mercado, de medo, né, apreensão, como que o mercado está se comportando, Torres? Então, obrigado aí pela oportunidade, excelentes considerações. E como é que se comportou o mercado, né? Desde o anúncio desse episódio, não teve mercado, essa é a verdade. Os frigoríficos suspenderam as compras e cancelaram as entregas já agendadas, tá? Então, nós ficamos segunda, terça, quarta e quinta-feira sem preço. Hoje, sexta-feira, dia 24 de fevereiro, em São Paulo, teve ofertas de compra, mas a R$ 250, o pior preço, até R$ 277, o melhor preço. E na sexta-feira, Praça de São Paulo, na sexta-feira a gente tinha preço entre R$ 280 e R$ 285. Ou seja, nenhum negócio, né, porque está todo mundo em compasso de espera, está na retranca, e com relação ao boi China, não teve nem abertura de oferta. Tá? Foi suspensa a exportação, então eu não tenho mais o boi China. Então, o mercado parou. E a gente espera, e ele só deve voltar à sua plenitude com o anúncio do resultado dos exames no laboratório credenciado da Organização Mundial de Saúde Animal, a antiga OIE, mudou de nome. O que acontece, isso já é a terceira vez que acontece no Brasil, esse acordo precisa mudar, eu concordo com isso, porque nós temos aí vacas de leite que vão para abate, que tem mais de 10 anos de vida, fazendeiros competentes que mantêm as matrizes produzindo bezerros e se estende até por mais de 10 anos. E a gente tem a situação do Pantanal, que fica lá marroco e tal, o pessoal nem manda para o abate, fica ali para morrer depois de servir a fazenda durante anos. Então, a gente vai ter esse caso se repetindo ciclicamente. O primeiro caso aconteceu lá em 2019, e em 13 dias a China liberou a exportação, né? Liberou a importação de carne do Brasil. No último episódio, já foi dito aqui, levou mais de 100 dias, mas na prática foram quase 4 meses, que a gente só conseguiu exportar em janeiro, né? A liberação foi dia 15 de dezembro e os negócios aconteceram só o mês que vem. A gente espera, né, segundo
em função do mercado atual, do preço da carne no mercado externo, que está muito mais barato do que no ano passado, a gente consiga, vamos dizer assim, os chineses devam liberar, após a obtenção dos resultados de um laboratório independente, a liberação mais rápida da exportação. Mesmo porque, se demorar muito, não é? Se demorar 4 meses, como aconteceu em 2021, os negócios vão acontecer no meio do ano, quando entre safra, e a gente, é claro, o preço da carne deverá ser maior, porque diminui a oferta de bovinos. A situação diferente agora, em 2021, a gente estava em pré-evento da mudança do calendário lunar chinês, que eles comemoram, estavam já preparados para janeiro. E agora a gente está saindo de um janeiro, é o contrário, tá? E o preço da carne também já não está tão caro assim, relativo ao que aconteceu em setembro de 2021, então a gente espera que isso aconteça mais rapidamente. Mas é pura especulação. O que a gente tem de notícia, através do Ministério da Agricultura e Pecuária, é que os chineses, ao receber o ministro da Agricultura, eles inclusive dispensaram a ida de uma comissão técnica do Brasil para a China. Eles disseram que está tudo ok, não precisa ir ninguém. Ou seja, está muito mais amistoso o relacionamento hoje do que aconteceu em setembro de 2021. Então, vamos dizer assim, apesar desse desastre todo, a nossa expectativa é otimista com relação à reversão desse quadro. Nós temos também essa questão que você comentou, que o mercado, a China está compradora, né, Torres? Eles estão com estoques baixos, né? Eles têm necessidade de recompor seus estoques lá, né? Acabou o ano novo deles, né? Vamos dizer assim, nós não temos números oficiais, tá? É uma conclusão do mercado. Nós fizemos uma pesquisa com frigoríficos de todo o Brasil, e foi o que disse o doutor Oswaldo aí, né? Férias coletivas agora foi que nem Catapora. O Brasil todo, férias coletivas de 15 dias, que é mais ou menos, né? Segundo falou o doutor Risotto, é o tempo que a gente demora para obter esses resultados, né? Semana que vem ou começo da próxima semana. Então, o pessoal já decretou férias coletivas para aguardar esse período, o que é muito ruim para o mercado, diga-se de passagem, porque a cotação da arroba vinha subindo, né? Agora a gente sofreu aí uma reversão de tendência, como a gente fala no mercado. E o consumo interno também estava animando o produtor, não é, Torres? Isso, o desânimo já graçou também, viu, Jair? Agora a gente vive outro cenário. Eu gostaria de fazer uma observação, Jair. Vamos lá, chamar o indonês. Peraí, indonês, chamar como você. Esses casos, como esses casos atípicos dessa doença não são transmissíveis e há uma degeneração do tecido nervoso tal, que aparece sempre de uma maneira espontânea. Então, nós vemos esse protocolo sanitário assinado pelo Brasil e China como algo ultrapassado. Sem dúvida nenhuma, nós temos que mudar esse protocolo. Eu acho que nós teríamos um embargo a hora que se comprovasse algum impedimento sanitário. Aí sim. Mas, nesse caso, nós vamos acontecer, como falou o Alcides, nós vamos ter casos com ciclos previstos. Tá? Então, tivemos em 2021, agora estamos no início de 2023 já com um novo caso. Pode acontecer daqui uns dias, e isso torna realmente o mercado muito instável. E, principalmente, nós temos que ter uma preocupação, inclusive a imprensa tem que noticiar isso. Aliás, hoje nós já ouvimos que não existe um risco sanitário, não existe risco para a saúde humana, e nem para o próprio rebanho. Até porque esse rebanho foi totalmente isolado, examinado, então não tem necessidade realmente desse protocolo sanitário. E, doutor Oswaldo, aí entra na questão aí da representatividade aí dos meios políticos para se reverter, para se fazer essa mudança aí nesse acordo, né? O que a Acrimate vai fazer, o próximo passo da Acrimate para que
mude-se esse acordo, existe a possibilidade dessa mudança, né? Para que no próximo caso aí, como esse parecido, aí não haja esse transtorno todo, esse prejuízo ao mercado. Exatamente. Nós conseguimos colocar a pauta, essa pauta na reunião da comissão setorial, da Câmara Setorial, que é um órgão vinculado ao Ministério, e é composto por grande parte por pecuaristas e técnicos, e veterinários e tudo, e técnicos do MAPA. E na reunião de terça-feira, já dia 28, esse vai ser um dos temas da pauta. Né? Isso é muito importante porque essa Câmara Setorial, ela dá todo o respaldo sanitário, técnico e político para o MAPA. Né? Não há perigo sanitário. Se tivesse perigo sanitário, qualquer risco sanitário ou à saúde humana, nós seríamos o primeiro a saber. Isso comprova mais o que? A idoneidade da nossa defesa sanitária, da nossa saúde, né, dessa nossa saúde animal, que detecta, já mostra, já faz diagnóstico e já faz o auto-embargo. Quer dizer, uma coisa assim, muito confiável, quer dizer, isso dá uma credibilidade, e os países que nos compram, né, que não cria aquela reação em cadeia, né, porque da outra vez nós paramos, não parou só a China, parou a Arábia Saudita e etc. Né? Então, assim, é uma reação, às vezes, muito em cadeia e complica demais, né, o setor. Nós temos agora um grande parceiro, que talvez hoje é o segundo comprador, que é os Estados Unidos, né, que é um comprador, assim, voraz hoje da nossa carne, né? Então, assim, não podemos perder esses mercados que a gente atingiu a Indonésia, que agora começou há pouco tempo também, né, um mercado próspero, né, para a gente. Então, assim, nós precisamos sair dessa sinodependência, desses 60% de China, né? Então, assim, vai variar nosso mercado. Precisamos ter, né, confiança na nossa carne, no nosso produto, e isso a gente tem, com certeza. Muito bem, doutor Oswaldo. E nós temos essa questão também que o mercado americano e os europeus pagam melhor que a China, né? Com certeza. Não sei se vocês lembram, um tempo atrás, acho que há 3 a 4 anos, a gente recebia $3.900 a tonelada. Nós conseguimos chegar a quase $6.500 a tonelada, para confirmar aí, né? Hoje, os chineses, logicamente, que são negociantes milenares, né? Com certeza, eles vão usar todas as artimanhas para poder baixar o preço de negociação. Com certeza, isso é a vista do mercado, né? Aí, assim, utilizam também uma dessas ferramentas, são essas zoonoses, esses tipos de que acontecem sanitários, né? Então, eu acho que, assim, isso prejudica também o Brasil, né? Não é só o produtor, o pecuarista, mas o Brasil, porque perde divisas, né? Os frigoríficos perdendo divisas, o Brasil perde essas divisas também. Então, assim, a negociação hoje, com certeza, vai estar na mão dos chineses e, com certeza, eles vão exigir preços mais baratos em dólar pela tonelada comprada da gente. Então, Torres, são especialistas nisso, né? E essa... São especialistas em mercado. Torres, e essa questão aí, com certeza vai ser um argumento agora de baixar preço, né? Mas a gente vê que em alguns momentos de crise históricos se vê oportunidades. Você vê aí, como analista do mercado, algum tipo de oportunidade aí para o mercado diante dessa crise ou não? Poxa, oportunidade de mercado, o que eu posso dizer é o seguinte, todos aqueles pecuaristas que já escaldados com relação às crises que o Brasil tem passado ciclicamente na pecuária de corte, todo ano é um ano de crise, não é? Então, quer dizer, eu já tenho que me preparar todo ano para um momento, para um tipo de revés que independe do meu rigor de produção, do meu cuidado de produção, tá? O que a gente recomenda? Que, uma vez que eu já ponho o rebanho à venda, eu já tenho que fazer venda futura desse gado, através de contrato a termo ou através do mercado de opções, que é mais fácil para o pecuarista lidar com isso, tá? Então, num momento de queda de preço como esse, aquele pecuarista que já fez a venda futura, o preço está protegido, tá? Isso tem sido ampliado. Então, a gente deve viver, não digo agora, tá? Mas a gente deve viver algo semelhante ao que já acontece no mercado de grãos. Então, nós estamos semeando milho ou soja, eu já vendi boa parte dessa produção na semeadura, tá? Então, eu já tenho um destino para isso. Não preciso vender toda a produção, mas eu posso vender uma parte para garantir, pelo menos, a parcela dos custos, tá? Em janeiro, a gente viveu isso agora. A gente teve a primeira quinzena de janeiro, que foi os preços muito ruins, de maneira geral. Por quê? Porque a gente estava recebendo boiadas já contratadas anteriormente. E no mercado de balcão, no mercado spot, os compradores derrubaram o preço para fazer preço médio, né?
Isso, é claro, é um processo, mas essa é a alternativa que tem o pecuarista para se defender desses sustos todos, né? A gente teve, ou é a guerra na Ucrânia, ou é a suspensão da exportação, ou é um caso de contaminação de carne de frango que acaba afetando a carne de bovino. Então, pelo histórico que a gente acompanha, quem tem uma boa gestão de risco se salva nesses momentos de crise. Mas, naturalmente, eu concordo que o acordo já pode ser revisto. Eu concordo com o que foi dito aqui, o nosso sistema sanitário tem funcionado bem. Isso é uma prova de credibilidade, que apesar de eu anunciar que eu tenho um caso de EEB, que é certeza que é assintomática, eu comunico assim mesmo, a exportação cria um drama nacional. Quer dizer, nós estamos dizendo para o mercado que nós somos honestos e transparentes, tá? Então, esse acordo já pode ser revisto. Inclusive, a gente precisa até tomar cuidado. Eu escutei aqui nas nossas... deveria suspender somente o estado do Pará. Não tem que suspender nada, porque não tem o risco de contaminação humana, não tem risco nenhum. Então, não tem que suspender nada, nem o Pará, nem o restante do Brasil, sabe? Porque senão a gente cria de novo um outro tipo de enguiço. Então, isso precisa ser bem pensado, e a gente conta, não é? Com a iniciativa privada, aí, no caso do doutor Lindonese, e no caso da representação de classe através da CRIMAT, das federações, dos sindicatos, das associações de raça, não é? Para que a gente entre num acordo mais racional. Quer dizer, esse acordo foi bom lá no começo, apesar disso, a gente tem batido recorde de exportação, apesar de todas essas chatices, mas, por exemplo, em 2021, foi um desastre para o pecuarista, porque a gente estava em plena safra do boi confinado. Quer dizer, aquilo ali foi muito ruim de maneira geral, né? Então, nós estamos de acordo. Acho que se a gente tiver boas lideranças, a gente deve reverter, mesmo porque, aparentemente, parece que os chineses estão mais receptivos do que nos últimos 4 anos, né? Muito bem, vamos torcer aí para que a situação não se perdure e a gente possa retomar aí o nosso mercado, né, doutor Oswaldo Lindonese. As considerações finais de vocês, por favor. Doutor Oswaldo, para finalizar a nossa entrevista. Quero agradecer nossos amigos, Scott, doutor Lindonese, você, e dizer que a CRIMAT está sempre aberta para as discussões, sempre aberta a negociações, a atender para o produtor, atender as demandas nacionais da pecuária, que precisar. Quer dizer, a gente está aqui, é uma entidade sem fim lucrativo, apolítica, para trabalhar em prol da pecuária e do desenvolvimento. Quer dizer, nós temos uma preocupação muito grande com o nosso país, nós temos uma preocupação muito grande em produzir um alimento de qualidade, um alimento natural. Quer dizer, nós não paramos na pandemia. Infelizmente, o produtor hoje não está sendo remunerado, mas não vai ser a crise que vai nos derrubar, nós vamos continuar trabalhando e produzindo. Um abraço a todos, muito obrigado. Excelente, parabéns aí, doutor Oswaldo, pelo empenho aí e pela defesa do produtor, do pecuarista aí, que a CRIMAT sempre presente, né? E Lindonese, vamos aí finalizar com a tua participação também. Então, você trazendo boas notícias aí para acalmar o nosso produtor, né? Sobre essa questão da doença em si, né? É sempre bom participar com um grupo que está bem atualizado no momento e principalmente sobre essa crise. E eu gostaria só de salientar que a Organização Mundial de Saúde Animal já declarou por diversas vezes a confiabilidade da saúde animal no Brasil. Então, isso justifica-se por, mais uma vez, a revisão desse tratado sanitário que existe entre o Brasil e China. Eu gostaria realmente de que a imprensa focasse mais para despreocupar a população. O consumo dessa carne não há problema. Não dessa carne contaminada, evidentemente, que isso já foi incinerado. Eu estou dizendo que a carne bovina não há problema nenhum. E essa doença, como é uma degeneração simples que acomete os animais adultos, eu pediria até que a imprensa divulgasse de uma maneira bem simples e que chegue ao ponto que não há perigo para a saúde humana. Muito obrigado a todos.
Muito bem, Indones. Obrigado pela sua participação também. Alcides, suas palavras finais aí na nossa entrevista, por favor. Bom, eu encerro saudando o Oswaldo da Acrimate. A Acrimate é uma organização de renome, de reputação no agro. Desde que existe esse código de consultoria, a gente tem acompanhado o trabalho da Acrimate e um belo trabalho. Inclusive, uma característica do Mato Grosso ter uma associação forte como essa. Saúdo também o Lindonês, né? Do padrão bife, uma das melhores carnes do Brasil. Também isso não é bolinho de fazer. É uma honra para mim estar aqui com vocês. E finalmente, eu concordo com essa notícia, sabe? Qualquer notícia sobre doença, pode ser febre aftosa. Um gato está com febre aftosa, pum, ninguém mais cai o consumo de carne, tá? Então, seria um bom trabalho de esclarecimento da imprensa nacional, dizendo que esse caso não traz nenhum perigo para a saúde humana, que é mais uma questão de ações preventivas para manter um acordo comercial. Rogo que isso seja, que esse seu apelo seja ouvido, viu, Lindonês? E endosso, porque a imprensa, apesar do pessoal falar que a grande imprensa está morrendo, ainda jornais tradicionais pesam muito na opinião pública, e tem as televisões, as rádios, a própria internet, para um uso positivo, né, e benéfico, dando a informação correta. Realmente não existe risco nenhum, ou o risco é remotíssimo para consumo humano. É isso aí, muito obrigado pela participação e até a próxima, se Deus quiser. Agradeço a todos vocês, Dr. Valdemar, Indones, Alcides, por essa discussão, pela participação de vocês aqui, pela disponibilidade e agenda, que eu sei que não é fácil para vocês, e para levar essa informação aqui ao nosso visitante, ao nosso amigo do portal Rural News. Tudo de bom para vocês, até a próxima.